quiser ficar de pé, vamos louvar comigo. Alma da vida, quiserem te acordar, segura de Deus e estou encostado aqui porque se eu passar um pouquinho eu caio. Porque palavra nenhuma hoje consegue definir o que é a felicidade que eu estou sentindo diante de vocês. Igreja com capacidade para 400 pessoas. Entre os membros presentes estavam, claro, a mãe de Luciano Camargo, irmãos e o filho do cantor e adorador. Muita emoção do início ao fim. Quando ele faz perfeito. Deus é poderoso. A emoção foi tanta que Luciano chegou a esquecer a letra de uma das canções em que canta ao lado do irmão Zezé. Ele, o dono de todos os lares, do céu, serras. Por favor, me ajuda. Me deu branco. Filho de nosso Senhor. Por falar em Zezé e toda a família Camargo, observe só o desejo da dona Helena. Eu tenho certeza que Deus vai me dar para me contar não só dele, do Zezé, do Emanuel e do Camargo, que são com três, né? Três que ainda não confessou Jesus. Dos 8, são 3. A dupla Zezé de Camargo e Luciano partindo para a música gospel. Isso é possível e está bem perto de virar realidade. Observe só que a própria família Camargo fala sobre o assunto. Não vai demorar muito não. Inclusive a esposa do Zezé, do Camarguinho, estava aqui o filho dele. Esse é filho do Camargo e ele já é cristão também. Ele já é evangélico. Quem dera, né, um dia lá, Zezé de Camargo e Luciano no gospel. Ah, eu acredito. Não vai demorar não. Não vai demorar não, eu acredito que logo, porque assim, inclusive Deus já me mostrou, a nossa família inteira, todo mundo louvando o Senhor. Você acredita também? Acredito. Promessa do Senhor não falha. A senhora já imaginou Zezé de Camargo e Luciano no gospel? Cantando aqui, louvando? Já, você sabe por quê? Então, não deixe de assistir o vídeo até o final, porque aqui a gente vai trazer todos os detalhes. Essa será a primeira vez que Luciano Camargo irá cantar nessa igreja, local onde a mãe dele congrega há anos. Será a primeira vez que Dona Helena vai ver Luciano Camargo cantando músicas gospel aqui. Feliz demais de estar aqui pela primeira vez. Estou esperando ela acabou atrasando. Acho que ela está mais ansiosa do que eu, mas é um momento único na minha vida. Fica aquela emoção, né? Muita emoção, né? A palavra emoção fica pequena diante do sentimento, né? Fica muito pequena, então eu acabo nem usando essa palavra, porque realmente é inexplicável o que eu venho vivendo nos últimos anos e que eu vivi ontem e que eu tenho certeza que eu vou viver hoje. É uma resposta de oração. A irmã Helena já congrega aqui nessa igreja, na Adjac, no Jardim América Central, já há mais de 22 anos. E durante todo esse período, antes mesmo dela tornar-se membro aqui, ela já orava ao Senhor, já pedia, já intercedia ao Senhor. E sempre quando tendo a oportunidade de falar, ela sempre afirmou isso, que um dia, em resposta de oração, Deus daria a ela a oportunidade de ver os seus filhos no altar, cantando, adorando o Senhor. E parte dessa promessa se cumpre agora com o Luciano, né? O pedido de mãe não pode recusar. Não, de jeito nenhum. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão. A gente acompanhou tudo de forma exclusiva. O momento exato que Dona Helena chega aqui na igreja.
saudada. E aqui o Luciano. Olha só o encontro. Emocionado, Luciano. É muito gratificante que a gente não tem nem explicação, porque é uma obra de Deus que Deus faz na nossa vida, dando para a gente uma alegria tão grande de ver um filho da gente, que é uma pessoa já conhecida em todo o Brasil, até no exterior, hoje está aqui louvando a Deus. Eu sempre agradeço a Deus e digo assim: Senhor, não há nada que o Senhor não pode fazer. O nosso Deus é o Deus do impossível. É aquele que levanta do pó o pobre, do entulho tira o necessitado e faz sentar com os príncipes. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus é o princípio de todas as sabedoria, de todas as bênçãos de Deus na nossa vida. E graças a Deus, Deus tem me dado esta alegria de ser uma filha, uma serva de Deus. E peço a Deus todos os dias, por toda a minha família, por todos os meus irmãos em Cristo Jesus, por todos os pastores, por todos os irmãos que estejam na frente da obra de Deus, porque a gente sabe que é uma luta cravada. Mas essa luta, nós seremos mais de que vencedor, porque quem batalha não somos nós, é o Senhor dos Exércitos. E hoje eu estou muito feliz, porque eu ouvi o meu filho louvando o Senhor. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Fazendo aquilo que muito agrada e muito alegra o meu coração. Porque eu sei que o meu Deus, eu sempre falo, eu não sou uma pregadora que pega a palavra porque estudou, porque tem estudo. Mas eu prego a palavra, quando eu vou pregar, é pela obra do Espírito Santo. Porque é Ele que fala. Porque eu nem estudo, eu tive direito, eu não tenho vergonha de falar isso. Porque o que é maravilhoso na minha vida foi o que Deus fez na minha vida, é o que Ele faz. Confiando
cantando e confessando, segura na mão. Vocês conhecem bem a história de Zezé de Camargo e Luciano? Vocês conhecem a história da família Camargo? Eu acho que vocês não conhecem a história da minha conversão. A minha conversão, eu achava que a minha conversão tinha acontecido há 2 anos atrás. Até ontem eu estava pensando assim. Mas sentado aqui, ouvindo o Henrique falando, ouvindo os pastores aqui pregando, a minha conversão realmente aconteceu no ventre da minha mãe. Porque, como eu estava dizendo naquela hora, há mais de 20 anos atrás, ela me pediu esse presente. E chegou o dia, né? Eu gravei um álbum, mas ainda assim eu não me sentia e não me via cristão. Se eu tivesse gravado aquele álbum há 20 anos atrás, seria o artista, assim como você falou. Seria o artista cantando, artista de multidões, como graças a Deus ainda sou, junto com meu irmão Zezé. Continuo cantando com meu irmão, vamos cantar, porque eu tenho certeza que o nosso trabalho foi e é abençoado. Mas eu quero louvar muito a Deus. E se Ele me der a oportunidade, se for a vontade dEle, eu vou estar sempre diante dos irmãos cantando. Sem entendimento muito de falar, sem o dom da oratória, claro. Sou um menino. Eu não tenho muito entendimento também da Bíblia, mas eu tenho uma coisa que eu sei que é genuína, a minha vontade de conhecer cada vez mais essa palavra, de servir essa palavra. Como eu estava dizendo, se fosse há 20 anos atrás, seria um artista. Mas não. No mesmo ano que eu gravei aquele álbum, no dia 11 de junho de 2020, entre as 16 e as 17 horas, uma semana antes eu tinha falado com o meu pastor, com o nosso pastor da igreja, que eu queria conhecer melhor a palavra, que eu queria fazer um curso, mas eu não falei para ele que eu queria ser batizado. Eu não falei para ele que eu queria aceitar Jesus. Naquela tarde, do dia 11, a semana dos namorados, numa semana de pandemia, a minha mulher teve que sair de casa, não sei porquê. Eu não sei. Meu pastor não sabia. Eu estava conversando com ele pelo FaceTime. Não podia reunir. E como eu senti falta daquelas reuniões que muito tempo eu apenas fui frequentador. Eu ia para a igreja como frequentador. E naquela pandemia, assim como muitos aqui, como todos nós aqui, senti muita falta daquelas reuniões. E naquela reunião, só eu e ele ali, um FaceTime, sem poder se encontrar, ele me explicando, falando um pouco da palavra. Eu não sei o porquê, mas Deus sabe. Eu disse: eu quero viver o amor em Cristo. E aquele foi um choro. Menino, como eu chorei aquela tarde. Mas foi o melhor choro da minha vida, porque foi também a melhor tarde da minha vida. De lá para cá, eu só tenho vivido dias melhores, noites melhores, semanas melhores, meses melhores e 3 anos melhores da minha vida. Bom, passaram esses 2 anos. A minha mãe um dia chegou em mim e falou: mãe, eu tenho muita vontade de louvar na igreja. Ela falou: você vai ter que louvar lá na minha igreja, na igreja que eu congrego. Eu falei: mãe, fala pro pastor, aí você chama. Não é que ele chamou? Oh meu Deus. E na noite que ele confirmou comigo, assim que eu falei com ele, eu liguei para minha mãe. Falei: mãe, o pastor chamou, mãe, confirmou, e agora? O que eu falo? Diante dessa sabedoria dela, essa mulher de 1,60 m, ela me disse: não é você quem fala. Eu não programei nada para falar aqui, a não ser um versículo aqui. Vai ser a primeira vez que eu vou tirar um versículo para ler para os irmãos.
A minha mãe virou para mim e falou isso. Mas eu falei, mãe, e se não sair nada? Ela falou, eu tenho uma dica. Aí ela falou assim para mim, escolhe um versículo para ler para os irmãos. Eu escolhi. Deixa eu pegar meu óculos aqui. Vocês vão entender. Deixei até marcado aqui, porque a tremedeira é tanto que eu não ia achar não. Bom, versículo está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice, e estou certo que também em ti. Essa fé habitou em minha mãe. Mas eu lembro, engraçado, né? Depois que eu me converti, eu lembrei até dos louvores que eu nunca cantei na vida. Aí eu comecei a pensar, mas de onde eu conheço tantos louvores, meu Deus, tantos louvores antigos. Aí eu lembrei que na rua que a gente morava, na Vila Pedroso, morava também um pastor da Igreja Assembleia. E ele passava o dia inteiro ouvindo louvor numa radiolinha que ele tinha. E também lembrei dos momentos, dos dias que uma outra mulher, naquela época, uma menina, que também foi escolhida no ventre da minha mãe, minha irmã Marlene, que está aqui, minha segunda mãe, foi ela que me criou. Ela me criou desde os 9 anos de idade. Ela tinha 9 anos quando minha mãe me deu de presente para ela. Essa fé que habitou na avó de Timóteo, na mãe de Timóteo, depois de Timóteo, habitou na minha irmã Marlene, quando eu tinha meus 9 anos, 8 anos de idade. E ela me levava para a escola dominical. E eu lembro que eu ia numa vontade tremenda de chegar e comer o pão que tinha lá no café da manhã, que era de manhã, 6 horas da manhã, ela acordava a gente para ir para a escola dominical. E aquela fé eu tenho certeza que estava sendo plantada em mim também. Crescemos, 2 filhos de Francisco se tornaram filhos do Brasil, conhecidos no Brasil todo. E minha mãe de joelho orando por nós. E ela sempre falava, você é um escolhido. Eu não dava atenção para isso, não dava mesmo, gente, não dava atenção. Mas Deus já me dava, né? E aí, voltando a esse versículo, voltando a essas mulheres, minha mãe não cessou de orar. E o sucesso veio cantando. Um certo dia, passando por uma saudade muito grande do meu filho, tinha acabado de separar da mãe do meu filho que está aqui comigo e hoje, glória a Deus, ele também é um cristão. Meu filho Nathan. Um dia ela virou para mim e falou assim, Deus está preparando uma mulher para você. Mais uma vez eu não dei valor ao que a minha mãe estava falando. Passaram-se alguns anos, eu conheci a minha esposa hoje, a Fal. E quando eu comecei a namorar com a Fal, eu chamava ela para sair para todos os lugares, para vários lugares. E ela sempre esquivava. E eu não sabia por quê. Até que um dia eu chamei para sair comigo no domingo. Ela falou, não posso. Chamei, passou outro domingo, vamos para um show, tem um show aqui perto de casa. Vamos, também não posso. Falei, mas o que essa menina tanto faz no domingo que ela não pode ir um show comigo? Eu tinha esquecido de uma frase que a minha mãe tinha falado lá atrás. Deus está preparando uma mulher para você. Já tinha passado anos, já tinha passado algumas mulheres também.
E aí, um certo dia, convidei, sabendo que ela não ia aceitar. Falei, estou indo para Goiânia, vou visitar minha mãe, tem umas coisas para resolver em Goiânia, vou sair de manhã aqui, vou para Goiânia, e queria que você fosse comigo. Ela, top. Caramba, ela topou, então agora tem que levar, né? Trouxe para cá. Chegando na casa da minha mãe, eu apresentei a Flávia para minha mãe como minha amiga e como minha arquiteta. Minha mãe ficava olhando para ela assim. E eu não tinha reparado numa coisa. Toda vez que minha mãe falava que Deus estava preparando uma mulher para mim, minha mãe descrevia uma excelente crente. Jeito de vestir, cabelo comprido. Comecei a namorar com a Fal com o cabelo aqui, gente. Ela tem até hoje. Não sei se vocês conhecem a Fal, vocês veem que o jeito dela vestir, esse jeito lindo de crente, sempre teve esse jeito de vestir de crente. Ela só não tem a canelinha de fogo. Mas enfim, nesse mesmo dia, quando a Fal teve que sair, a minha mãe pegou na minha mão e falou, não precisa mentir para mim. Ela é sua namorada, você vai casar com ela. E ela é resposta de oração minha. E eu agradeço a minha mãe por essas orações todos os dias. Primeiro por ter sido gerado no teu ventre sagrado tão lindo. Por ter me dado a Marlene como minha segunda mãe. Por ter orado tanto para que eu conhecesse a minha mulher, a Fal. E essas 3 mulheres não pararam de orar por mim até que eu aceitasse Jesus. Autênticas crentes, como disse o pastor Teresmar, teimosas, que ficaram orando e me chamando. Minha mulher me chamava para ir para a igreja, até que eu passei a ser frequentador da igreja, até que eu passei a ser, de fato, frequência marcada na igreja, e até que o Espírito Santo veio, habitou em mim. E hoje não sou criatura, hoje eu sou filho, hoje eu sou irmão de vocês, sou filho da Dona Helena e sou irmão da Dona Helena. Muito obrigado, meus irmãos. Estou encostado aqui porque se eu passar um pouquinho eu caio. Porque palavra nenhuma hoje consegue definir o que é a felicidade que eu estou sentindo diante de vocês. Mãe, eu te amo, mãe. Vem cá, mãe. Pastor, quem sabe? Eu só quero que a senhora conte a sensação. Como está o coração da serva do Senhor, Helena Camargo? Viver hoje um pedaço de uma oração que tão sacrificialmente a senhora fez ao longo desses anos, e vendo hoje o resultado na prática. O Luciano hoje no altar do Senhor, adorando o nome dele. A minha felicidade hoje não tem nem comparação, nem como se explicar. Porque grandes coisas fez o Senhor. E ainda vai fazer, porque a promessa de Deus não falha. Deus tem promessa de salvar toda a minha família. E eu tenho esperança que esses olhos aqui vão ver. Aleluia! Esse mundo vão ouvir que todo mundo confessará que o Senhor é Deus. Aleluia! Que só Ele tem poder e autoridade para mudar qualquer situação, para transformar qualquer coração. Depende de nós crer. Se crermos e confiamos, viremos a glória de Deus. E é interessante porque Deus sempre fala comigo e eu às vezes escrevo algumas coisas. E eu tinha escrevido aqui, deixa eu ver onde que está. Se é nessa página, se é na outra. Presta atenção.
Isso aqui é coisa que Deus fala comigo, às vezes eu estou em casa, eu escrevo. Preste atenção. Nós agimos pela nossa, quando nós agimos pelas nossas palavras e quando agimos sobre a palavra de Deus. Que muitas vezes nós agimos pela nossa palavra, pela nossa vontade, mas esquecemos de falar primeiro com Deus, se é das vontades do Senhor na nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Os nossos olhos podem olhar muitas coisas lindas, maravilhosas, mas não será às vezes bom para o nosso corpo, para as nossas almas. Mas quando é porque a palavra de Deus é a única fonte de vida e de esperança, de resposta para tudo o que precisamos. Porque quando nós agimos sobre a palavra, não há como, sobre a palavra que esqueci, sobre a palavra de Deus, não há como errar, porque o nosso Deus, Ele nunca errou. Nós precisamos examinar a palavra e crer nela para ter vitória. A palavra sobre tudo o que ela disse, e se algumas coisas não está dando certo na sua vida, é porque alguma coisa está errada. Então, irmão, quando nós agimos pela nossa palavra, pela nossa vontade, às vezes o nosso coração vê uma coisa, acha bonito, deseja aquilo, mas em primeiro lugar nós devemos colocar na presença de Deus e pedir, se aquilo for para o nosso bem, que Ele nos conceda aquela vitória. Então, as bênçãos de Deus na nossa vida, ela vem através das nossas obediências e da nossa esperança naquilo que está escrito na palavra de Deus para nós. Eu agradeço muito a Deus, porque tudo que eu tenho pedido para o meu Deus, Ele tem me concedido até hoje. E eu espero que não somente o Elson, que eu falo Elson, que é o nome dele, diante de Deus, não é Luciano. O nome dele é o Elson David Camargo. Então eu falo Elson David Camargo, porque é esse que é o nome que Deus conhece ele. E como ele, e era engraçado, nós íamos para a fazenda e lá nós ficávamos louvando, e ele ainda não era crente, isso há muitos anos, ele ainda era solteiro. Ele estava lá na sauna tomando banho, aí ele mandava um dos funcionários dele lá e aumentar o som aonde nós estávamos para nós parar de louvar. E aí a gente não parava. Aí ele mesmo ia lá e punha no alto o maior volume que tinha. Nós não parávamos, continuava louvando. Aí ele cansou daquele vídeo. A gente é teimoso. Aí ele cansou daquele vídeo e falou assim, ó, eu vou fazer com vocês uma coisa. Se todas as vezes que você abriu a harpa e você souber cantar o hino que está ali,
Eu vou dar R$10 para cada um de vocês. Na época, R$10 era muito dinheiro, né? No começo do real. Mas eu fazia isso só para tentar nós, né? Aí ele abria. E nós sabíamos, louvava aquele. Quando chegou no terceiro, mais ou menos, ele falou: eu vou dar meu dinheirinho para vocês. Vocês querem tomar meu dinheiro, vou dar meu dinheiro para vocês. Agora é diferente. Eu estou falando para ela, se ela abrir o inário dela, porque ela tem o inário, né? Eu já tenho lá no aplicativo. Né? Agora tem aplicativo, né, gente? Você vai lá, Aba Cristã, tem tudo. Né? Falei, agora eu estou falando para ela: mãe, pode escolher aí. Se eu não cantar, eu vou pagar R$1.000 para você. E hoje, para a glória de Deus, aleluia, é Ele que está louvando. Que bênção! Para a glória de Deus. Hoje, ele chega lá em casa e fala: mãe, que hino que a senhora quer cantar? Aí ele olha lá no celular, escolhe o hino lá, aí nós cantamos nós dois juntos. Hoje ele ouve junto comigo. Glória a Deus! Então, passarinho, então as coisas de Deus é perfeita. Quando ele faz perfeito. Deus é poderoso. E muitas coisas ainda, e muitas bênçãos ainda. Eu tenho certeza que Deus vai me dar para me contar, não só dele, do Zezé, do Emanuel e do Camargo, que faltam 3, né? 3 que ainda não confessou Jesus. Dos 8 são 3. Até eu tenho falado para o Walter, porque ele também já confessou Jesus. Eu tenho falado para ele: meu filho, você precisa batizar. Precisa batizar, não pode ficar enrolando toda a vida, porque depois da nossa conversão a Jesus é o batismo. Ela manda de cima para baixo. O batismo é uma bênção, porque Jesus diz: todos aqueles que creem em mim e for batizado será salvo. Isso aqui é um xodó, menino. No começo da carreira dele, ele falava assim: mãe, se eu pudesse colocar a senhora dentro de uma vidraça e não deixar nem um mosquitinho sentado na senhora, eu colocava. Eu na hora eu falava assim: mãe, eu queria voltar para o ventre da senhora e ficar guardado no ventre da senhora. Sempre foi um filho maravilhoso, carinhoso. E todos meus filhos, eu louvo muito a Deus, porque Deus me deu uma família grande, que hoje nós já estamos em 50 pessoas. Só netos eu tenho 37 e tenho 7 bisnetos, não falando as noras, genro, as que casaram com meus netos, os meus netos casaram com outras, que são tudo da minha família. Já está em mais de 50 famílias, e a Bíblia fala que a família é abençoada, a família grande, ela é abençoada por Deus. Continua no vídeo, vai aparecer uma janelinha aqui e outra aqui. Continue acompanhando os bastidores da família Camargo. Dividimos esse material em várias partes. Então, tem muita novidade podendo pintar por aí. Aproveite, vá aqui embaixo no chat e deixe o seu comentário. Fique à vontade. Fique à vontade também para se inscrever aqui embaixo em nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma de nossas próximas publicações. Compartilhe, continue com a gente.